Beleza. Gente, então, recapitulando, hoje é a nossa última aulinha aqui sobre ondas, né? Então, voltei, né? Aqui, né? Condições de contorno e princípio de superposição. Conversamos a respeito de condições de contorno, né? Sobreposição é a que a gente costuma chamar de interferência de onda, né? Quando duas ondas estão no mesmo local do espaço, elas se somam, é uma soma, né? E essa soma ela pode ser construtiva, destrutiva, algo no meio do caminho, né? Conversamos a respeito disso, beleza? Tá? E aí, um caso de superposição, né, que a gente analisou, é o caso de duas ondas, né, se propagando em direções opostas, tá? Que foi a onda estacionária, tá? Aqui eu coloquei uma onda indo para a direita, uma onda indo para a esquerda, né? E a gente poderia pensar, tem aqui um applitzinho, né? Uma onda incidindo sobre um nó, né, uma parede, aí ela é refletida. Aí, o que a gente está vendo é a soma das duas ondas, para a direita e para a esquerda, e aí o que a gente tem da soma dessas duas ondas? O que a gente chama de onda estacionária, né? É uma onda, claro, ela se move, né? As partes da corda, nosso exemplo principal, se move para cima e para baixo, mas a gente não está vendo nada se movimentando nem para a direita nem para a esquerda, né? E aí deixa eu pegar aqui uma canetinha, para poder rabiscar aqui. Né? E aí, tem como mudar essa cor aqui? Vai formar aqui a minha onda estacionária. E a gente determinou aqui, ó, esses pontos que nunca vibram. Esses pontos que nunca vibram, a gente deu nome para eles de... Vocês lembram? Alguém pode me dizer que nome que a gente deu para esses caras? Chamou ele de nó. E esses pontos em que a gente tem maior amplitude, né? Esses aqui são os ventres. Né? Aqui também. Aqui. Aqui. Ou seja, entre dois nós, a gente tem, né, um ventre, tá? E a gente fez a continha para saber qual é a distância entre dois nós, ou a distância entre dois ventres. E a gente descobriu que isso daqui é comprimento de onda sobre 2. Vamos voltar nessa continha. Né? Então, simplesmente eu fiz uma soma, aí do jeito que a Mari gosta, com bastante de letrinha, né? Para lá e para cá, somei as duas ondas, né? E aí apareceu, né? Esse camarada que está aqui é a minha, que eu chamei de, né, onda estacionária. Por quê? A gente não está vendo que não está se movimentando nem para a direita nem para a esquerda, não é isso? Aqui, em amarelo, né, como eu coloquei aqui, a gente tem, eu chamei de uma amplitude, que depende da posição, e aqui em verde a gente tem ali, ó, tem a dependência, tem aqui o tempo, né? Então, o cosseno carrega a dependência temporal, né? Né? E esse seno que está aqui carregava a minha dependência espacial. Tá? Então, esse cara aqui eu chamei amplitude, que depende da posição, e o cosseno, que depende do tempo. Então, tem posições ali em que a amplitude do movimento na onda estacionária é nula.
certo? Então, isso significa que nessas posições, a amplitude que eu estou chamando aqui, que depende do seno de x, né, é zero, ou seja, a amplitude é zero. Então, esse camarada, menos 2a seno de kx igual a zero, né, implica em quê? Em que seno de kx é igual a zero. Agora, para que valores de kx, esse é o argumento do seno, ou seja, é o ângulo que está lá dentro do seno, para que valores de kx o seno é zero? Aí a gente tem que lembrar do círculo trigonométrico, né? E aí a gente lembrou do círculo trigonométrico e disse o seguinte, bom, kx tem que ser o quê? Múltiplos de π, ou seja, de 180 graus. Então, múltiplos de π, n igual a 0, 1, 2, 3, né? E aí resgatei. Lembrando que a gente definiu isso, né? K é o número de onda, é 2π sobre lambda, substituir ele ali. Então, Kx, então vai ser 2π sobre lambda x, igual a nπ, como está na equação aqui em verde. Aparece, né? π de um lado e π do outro. Isolei o x, x é igual a n lambda sobre 2. Então, isso aqui é o quê? É a posição dos nós. Só um minutinho, gente. Desculpe a interrupção aí, ó. Vamos voltar aqui, então. Né? Então, esse cara aqui é a posição dos nós. Se a gente quer dois nós consecutivos, né, é só jogar dois n's consecutivos aqui. Eu joguei aqui, ó, 0. Quanto que dá a posição do primeiro nó para n igual a 0? 0, né? 0 vezes lambda sobre 2, 0. O outro lambda, desculpe, o outro nó, x igual a 1 da lambda sobre 2. Qual que é a distância entre dois nós? Lambda sobre 2. Tá? Isso é a minha onda estacionária. Quando é que apareceu minha onda estacionária? Quando, né, eu, né, coloquei um ponto de reflexão da onda. Para quê? Eu tivesse uma onda da esquerda para a direita, a incidente, e uma onda refletida. Na condição aqui, vamos voltar, daqui a pouquinho vai mostrar de novo, né? Tá tendo inversão ou não tá tendo inversão de fase? A onda refletida está voltando com uma fase com amplitude para baixo ou para cima? Está tendo inversão de fase. Por quê? Porque se a ponta que está aqui, ela está presa, né? Ela não pode oscilar para cima e para baixo, né? É como aquele appletzinho, aquela simulação que eu coloquei em que a ponta estava presa. Quando a ponta está presa, e a gente também fez essa continha para mostrar o que acontecia, né? Que é os casos, os estudos de caso que a gente fez, né? Quando uma ponta está presa, vai ter sempre inversão de fase, né? Volta para baixo, tá? E aí, nessas condições é que me formou a minha onda estacionária. Então, eu deixei uma ponta presa. O que eu quero fazer aqui agora quero deixar a outra ponta da minha corda também presa. Beleza? Essa é a ideia, né? O que significa fazer isso? Tá bom? Então, agora, o tópico é modos normais de vibração. Tá? Então, eu tinha aqui
uma corda, e eu estava com ela presa aqui. Essa corda vem não sei da onde, tá? E aí o que que a gente viu? De trás para frente. Que forma aqui, quando eu tenho uma onda estacionária, né? Um padrão, né? De onda estacionária. Os pontos dessa corda vão ficar vibrando, né? Aqui, da amplitude mais A até uma amplitude menos A, né? Aqui para cá, enquanto eu vou ter aqui nós, né? Esses caras aqui são nós. E esses caras que estão aqui são os ventres. Beleza? Agora, o que acontece é o seguinte. Se eu prender a outra ponta da corda, que está aqui, em algum ponto aqui, tá? E aí, prendi ela, e aí colocar uma onda nessa corda. Essa onda vai propagar da esquerda para a direita, vamos dizer assim. Ela vai chegar aonde a ponta da corda está presa e vai acontecer o que com ela? Ela vai refletir. Então você vai ter uma onda incidente e vai ter a refletida com inversão de fase. Quando ela volta, ela se soma, interfere com a onda incidente, a refletida, e forma um padrão de onda estacionário. Quando ela vem agora, né? Quando essa refletida vem e chega aqui, né? Nessa outro ponto agora, onde que a corda está presa, né? O que que vai acontecer com ela? Vai refletir de novo, uma reflexão. E aí a gente vai ter o quê? Em cada ponto em que a corda está presa, né? Reflexões múltiplas ali, né? Pensei primeiro na primeira onda que eu coloquei, refletiu, voltou, somou, interferência, refletiu de novo, voltou, começa a se sobrepor. Essa é a palavra, né? Começam a se sobrepor, né? Essas ondas que eu tô colocando aqui. Deixei um pouquinho para baixo, né? Mas qual é a característica importante disso? Quando eu prendo ela aqui e prendo ela aqui, né? Soma de ondas da maneira como a gente fez, né? Tenho aqui então as minhas ondas, né? Vou ter aqui uma onda estacionária. Isso aí tá. Pegando a caneta aqui. Qual é a característica dessa onda estacionária? Mais importante é o que? Entre, né, ventres, né, e nós, tem dois nós em particular muito importante aqui, né? Eu vou ter um nó numa ponta, né? E vou ter agora outro nó. Por quê? Porque eu prendi as duas pontas. Vou ter que ter um outro nó. Por que que é nó, Hugo? Ué, porque está presa, não pode vibrar. São pontos que não vão ter oscilação. Então eu estou, entre aspas, usando uma corda, né? Amarrando, né? A onda, prendendo a onda entre esses dois nós. Qual é a característica de uma onda estacionária? A distância entre dois nós tem que ser um múltiplo de comprimentos de onda sobre 2. Essa é a característica de uma onda estacionária. É isso que é importante para mim. Esse cara que está aqui, né? Agora, em aqui, não pode ser zero. Se fizer zero, a distância é zero, não tem. Então, aqui é 1, 2, questão matemática. E vai embora, tá? 1, 2, 3, 4. Essa é a distância entre dois nós. Joia?
Aqui eu estou colocando a distância, não a posição, como eu coloquei lá anteriormente, tá? Por isso que eu tirei o zero da brincadeira. Lá atrás, na outra aula, eu coloquei como índice, né? A posição de cada um dos nós. Aqui eu já peguei o delta, beleza? Então, essa é a distância entre os dois nós. Qual que é a menor distância entre dois nós? Né? Menor distância entre os dois nós é para n igual a 1. Né? Para n igual a 1, a distância entre dois nós vai ter que ser igual a lambda sobre 2. Beleza? E essa distância aqui, menor entre dois nós, né, corresponde a que tipo de vibração da corda aqui? Então, vou desenhar aqui do lado de cá. Vamos ver se tem um espacinho. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, eu tenho aqui uma ponta da corda, a corda aqui, e aqui a outra ponta da corda. Então, a maior distância, desculpa, a menor distância entre dois nós corresponde a isso. Isso daqui, para n igual a 1, é lambda sobre 2. Então, significa que a minha onda estacionária aqui tem que ficar essa. Peraí, Hugo, cadê o resto da onda? Tá aqui. Aqui seria um comprimento de onda. Então, ela vibra aqui, né? A distância, né, entre esses dois nós é lambda sobre 2. O que que é a distância entre esses dois nós? É o próprio comprimento da corda. Então, aqui, delta x é igual a L. Beleza? Então, se eu observo isso, né, coloco aqui, então eu chego em, né, que L, de modo mais geral, tem que ser um múltiplo de comprimentos de onda sobre 2. Espera aí. Então, quais são os comprimentos de onda? Vamos colocar aqui. Então, estou amarrando, estou prendendo. Quais são os comprimentos de onda que vão ser permitidos aqui? Né? Não vai ser mais qualquer comprimento de onda. O comprimento de onda ele vai ser função do n. Quanto que vai ser o comprimento de onda? 2 vezes L dividido por n. Simplesmente passei o 2 multiplicando e o n dividindo. Coloquei o índice n para mostrar para vocês que ele depende do n. n igual a 1, 2, 3, assim vai. Escrevi de trás para frente, né? De que forma? Dado o tamanho do comprimento da corda, eu tenho agora os comprimentos de onda que ela pode oscilar. Por quê? Porque nas pontas dela eu tenho nós fixos. Quais outros comprimentos de onda eu posso ter, então? Vamos olhar. Então, agora, né, só para ilustrar, né? Para n igual a 2. Para n igual a 2, tinha feito já para n igual a 1, né? Para n igual a 2 agora, né? Lambda de 2 vai ser igual a 2L, né? 2L sobre, como n igual a 2, 2. 2 dividido por 2. Então, agora o comprimento de onda, ele é igual a L. Qual é esse caso? Tá aqui, a corda. Tá aqui. O L é um comprimento de onda certinho. Então, um comprimento de onda é um vai e vem. Minha onda estacionária vai ficar, né, oscilando daqui para cá. Estão entendendo meu raciocínio?
Sim. Beleza. E assim, vão ser sucessivamente, vai sim sucessivamente, né? Então, olha só, né? Vou fazer só para n igual a 3. Para n igual a 3. Então, ó, lambda 3 agora. Então, você vai ter 2L, é a formulinha, dividido por 3, né? Isso aí, então... Né? Opa, né? Então, agora, o que você tem? Eita, se você ver o contrário, né? 3 dividido por 2 é 1,5. O Rachinho aqui não está funcionando direito. Cadê? Tá aí, tá? O que vai acontecer, beleza? Agora, observe o seguinte, ó, se o comprimento de onda da onda estacionária, ele é fixo, né? Ele depende do comprimento da corda. Então, o que você tem aqui para o comprimento de onda? Você tem aqui valores discretos. Para a lambda. Lambda da onda estacionária que vai se formar na corda não pode ser qualquer valor mais. Ele tem que obedecer essa relação matemática que está colocada aqui, que depende do comprimento da corda. Né? Valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Lembrando, quero colocar agora em termos da frequência. Né? Que lambda vezes a frequência da onda é igual à velocidade de propagação. Na corda, a velocidade de propagação é a raiz da tensão que estica a força, tensão que estica a corda pela densidade linear de massa da corda. Né? Então, agora, lembrei isso aqui. Agora, se eu tenho lambda n aqui, né? Então, lambda, né? Ele é igual a 2L sobre n, substituindo ali, você vai ter 2L sobre n vezes a frequência é igual a raiz quadrada da tração sobre a densidade. A frequência, isola ela, vai ser dada por n passa multiplicando, 2L vem dividindo, raiz da tração pela densidade linear. Lindo. Então, F depende do N. Então, eu vou colocar um índice aqui de N também. Então, N aqui é 1, 2, 3. O que isso importa para mim? Né? A frequência, ela tem valores discretos. Não é mais qualquer frequência que vai fazer a corda vibrar. A frequência que faz a corda vibrar, né, tem que obedecer essa relação. Tração, Mi e o comprimento da corda, né, tudo junto que está aqui, tá? O que eu estou fazendo? Discretizando as frequências, ou se quiser colocar em termos de comprimento de onda, discretizando os comprimentos de onda. Tá? Quando que ocorre a discretização? Quando que ocorreu a discretização? Quando que apareceu aqui discretização? Quando eu impus a condição de contorno. Qual é a condição de contorno? Na extremidade da corda, um nó. Por que é um nó ali? Porque eu prendi. Está presa a corda ali. Na outra extremidade, outra condição de contorno. É outro nó. Eu prendi. Então, eu comecei lá atrás, deixando uma ponta solta, para oscilar, né? E uma presa. Formou uma onda estacionária. Tinha alguma restrição
para a frequência ali? Não, qualquer frequência você poderia colocar. Ou, se preferir dizer também, qualquer comprimento de onda você poderia colocar naquela corda. Tá? Para formar uma onda estacionária. Só quando eu prendi essa, e prendi essa também, ou seja, agora a onda só pode existir entre esses dois nós. Quando eu prendi a onda no espaço, o que aconteceu? Prendi a onda no espaço, quando eu impus as condições de contorno, as frequências ficaram discretas. Tá? Essa é esse conjunto de frequências, né, é que a gente chama de modos normais de vibração. Tá? Né, ao conjunto tá? Isso aqui, que é o que a gente chama de modos normais de vibração. Frequência, qual é a menor frequência? N igual a 1, não é isso? Então, para N igual a 1, a gente tem que F1 é igual a 1 sobre 2L raiz de T sobre μ. Que nome recebe essa frequência primeira, a menor que tem? Isso aqui é a frequência fundamental. Para n igual a 2, F2, simples, né? 1 sobre L é a... Esse aqui é chamado de primeiro harmônico. E assim vai. N igual a 3. Aí é terceiro harmônico. Segundo harmônico, desculpa, né? Uma forma de escrever isso, né, às vezes é chamar, né, a frequência fundamental, aparece simplesmente de F0, isso aqui é a frequência fundamental. Em alguns livros você vai encontrar isso. Não é o N, é F0 de ser a primeira, né, tipo tempo inicial, T0. Aí fica o zerinho lá, né? Aí os caras guardaram esse zero aí. E aí, se eu escrever em termos da frequência fundamental, né? Então, as frequências em função de N vai ser igual a N F0, tá? E agora, o N, ele começa a partir do 2, 3, 4, certo? Então, aí fica mais explícito a questão de N igual a 2, né? É 2 vezes a frequência fundamental. Então, é o primeiro harmônico. N igual a 3 é 3 vezes a frequência fundamental. Segundo harmônico. Beleza? Só para, talvez aí tenha alguém que mexa com música, né? Já ouviu falar essas coisas. Então, para recapitular aqui, ó, voltando aqui na questão. Quando eu afino a corda de um violão, né? Você tem lá, diferente, num violão você tem, vamos colocar ali um violão de 5 cordas, né? Joia? Então, você tem ali 5 cordas com mis diferentes. Densidades de massa diferentes. Quando você afina o violão, você seleciona qual frequência a corda vai vibrar. De que maneira você seleciona a frequência com que a corda vibra? Mexendo na tração. De que jeito você mexe na tração? Tem a clavilha lá, né? Clavilha não. Clavilha? Desculpa aí, agora eu já esqueci. Esqueci o nome, não vou lembrar agora não. Você, né? Você coxa ali, ó, todo mundo já teve uma violinha de brinquedo, pelo menos, não é isso?
Você corta ali o parafusinho, enrolando a corda e esticando. Esticando significa o quê? Aumentando a tração ou afrouxando a corda, diminuindo a tração. Quando você afrouxa ou estica, você mexe na tração. Mexendo na tração, a corda do violão, ela está presa nas suas duas extremidades. Então, você faz o quê? Você seleciona qual a frequência que a corda vibra, né? Em geral, por exemplo, né? Em geral, uma frequência, depende da afinação, né? Ah, violão mais comum aí, os caras afinam em Lá, que é, desculpa, 440 Hz, tá? Então, eu seleciono o T de tal maneira que a frequência fundamental é 440 Hz, tá? É isso que você está fazendo. A corda do violão já está presa, né? Já é um valor fixo, tá? E o que você afina é quem? Frequência fundamental. Significa que ali, enquanto você estiver tocando, só vai vibrar com essa frequência, a fundamental? Não, ela pode vibrar com a frequência fundamental e os seus harmônicos, tá? Isso que está permitido. Beleza? Vamos ver aqui uma animaçãozinha, espero que sim, né? Aqui tem uma animaçãozinha, né? E olha só a brincadeira. Aqui você tem um oscilador que você seleciona, um diapasão, que você seleciona qual é a frequência que ele vibra, tá? E aí você tem uma corda, tá esticada, né? E aqui tem uma massa presa, uma polia, uma massa presa aqui, né? O peso dela é de 50 newtons. Então ela tá esticando, ela tá puxando a massa que tá aqui, ela puxa a corda e ela define qual é a tensão da corda, beleza? Né? Então, de acordo com o que está aqui, o comprimento, né, da corda, que é 4 metros. De acordo com a densidade linear de massa, μ, que eu ajusto aqui, com essa tensão e com essa frequência, ela está vibrando. Vamos tentar fazer uma continha aqui para ver com esses valores aqui. Quero rabiscar na tela. Beleza. Qual é a frequência fundamental aqui? A frequência fundamental, né, é, né, 1 sobre 2L, raiz de T, Mi. Tá? Então, vou pegar a minha calculadora. Né? Puxar ele para cá. Tá. Quanto que é a tração? 50 newtons. Dividido por Mi. Mi é densidade. Está em unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? O sistema SI? Tá. Então, dividido por 3,2 vezes 10 a menos 3. Dividido por 3,2. Tá. Não era isso. 50. Paga tudo. 50 dividido por 3,2, né? Então, tá aqui. A menos 3, igual 15.625. Tirar a raiz quadrada desse cara, né? Cadê o meu raiz quadrada? Vou colocar aqui. Ponto 5. Dá 125. Vai? 125. Essa é a... Agora tem que dividir por 1 sobre 2. L, né? Dividido por
dividido por 2, dividido por 4, né? Esse cara que tá aqui é a minha frequência. Tem coisa errada aqui, tá achando estranho o que tá dentro aqui. Tem um problema aqui nesse apletzinho aqui. A frequência que ele tem que virar 15 Hz. Por que ele colocou 125? Esqueceu de dividir por 1. Esqueceu de dividir por 1 sobre 2L. Bom, enfim. Se eu tirar da frequência de ressonância, olha lá, ele vibra só aqui. Ai, desculpa, também estava longe da frequência. Aí ele não consegue. Que lá estava certinho. Né? Se eu pegar esse cara aqui, ó, vezes 2, o primeiro harmônico é 31. Eles começam no 45 Hz. Dividido por 2, vezes 3, 46,87. Esse é o... Multipliquei por quanto? 3, né? Esse é o segundo harmônico dele. Então tá, isso tá certinho. Né? Dividido por 3 vezes 4, 62,5. Então, eu vou sair daqui. Estou acompanhando aqui, ó. Morreu. Agora, vai vibrar de novo. Aí, agora ele consegue vibrar de novo. 62,5 aproximadamente, né? Dividido por 4 vezes 5, 78,12. Então, aqui ele vai morrer. Não é permitida essa frequência. 78. Aí ele vibra de novo. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Certo. Professor, a massa aqui da tração, ela vibraria junto, mas é um nó, né? No caso, tem Não, ela aqui está presa, né? Aqui está só, claro, a corda vai chacoalhar porque ela é elástica, certo? Tem que ter elasticidade, senão ela não vibra. Sim. Esse programinha do GeoGebra que plota ele? Ou tem que fazer as funções do zero? Oi? Tem que fazer as funções. Tem um GeoGebra de plot de onda? Tem. Né? Por Eu aqui. não uso muito GeoGebra, não. Mas é legal. E para isso aqui deu certo, né? Fazer. Bom, estão entendendo o que está acontecendo aqui? Essa é a ideia. Espero que tenha ilustrado bem, tá? Então, acompanhe aqui comigo, tá? Voltando à questão, tá? Vamos pensar agora, né, que elétrons também se comportam como onda, tá? Se elétrons também se comportam como onda, tem uma onda associada ao elétron, então todos os fenômenos que a gente conhece, né, de ondas, vão acontecer também com essas ondas desses elétrons. São as ondas de matéria, right? Então vamos pensar no átomo de hidrogênio. Você tem um próton e um elétron orbitando ele, tá? O elétron está preso, né, ao próton, formando o átomo de hidrogênio. Ele tem que estar preso, certo? Se ele está preso, né, se o elétron está preso, a onda desse elétron está também o quê? Presa. Ela não pode existir em qualquer outro lugar. Ela está presa. Ela está confinada numa certa região do espaço. Aonde? Ao redor daquele próton.
O que acontece quando a gente prende uma onda no espaço? O que aconteceu? Essa onda Formou uma pode onda ter qualquer estacionária. frequência? Responda. Não escutei. Quando a gente prende a onda no espaço, quando tinha um nó, tudo bem, qualquer frequência. Quando eu coloquei outro nó do lado esquerdo, o que aconteceu? Ela pode ter, essa onda na corda, pode ter qualquer comprimento de onda? Mário, fica aqui esperando responder. Quando eu prendi a onda, tem alguém aí, pelo amor de Deus? Tem aí 10 alunos na sala, alguém responde para mim, por favor. Quando eu tinha um nó... O sistema tá bugando aqui. Quando eu prendi uma onda, quando eu coloquei um nó do lado direito, na extremidade da corda, e eu coloquei um nó na outra extremidade da corda, a corda pode vibrar de qualquer maneira? Não, eu acredito que ela vai ser restrita àquele espaço que seria o ΔX. Mas então, quando eu fiz essa continha aí, eu já coloquei em termos de comprimento de onda e de frequência. Quando eu prendi a onda, daqui até aqui, são nós, a gente sabe que a distância entre dois nós numa onda estacionária tem que ser múltiplo de comprimento de onda. Fiz todo esse equacionamento aqui para chegar nos comprimentos de onda permitidos. Olha o que eu estou dizendo, gente. Se vocês não estão entendendo isso daqui, vocês não vão entender nada de níveis eletrônicos no átomo. É sério, cara. Isso aqui é sério. Por que os elétrons têm... O que é química? Química, quem que monta a tabela periódica? Né? São duas coisas, principalmente. O que é? É número atômico, certo? Né? E distribuição eletrônica. Certo? Distribuição eletrônica. Por que tem distribuição eletrônica? Por que os níveis de energia num átomo são discretos? Não é qualquer valor que o elétron pode ter. Esses são os níveis de energia. Se você preferir dizer, né, chamar o número quântico principal N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, né, aquela lá do século XIX, camada K, L, N, tá? O que são essas energias discretas? Não é qualquer energia que ele pode ter. São camadas em que você pode encontrar o elétron. Né? São raios discretos. Não é qualquer valor. Por quê? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Quando eu prendo uma onda no espaço, quando eu disse para vocês que, ó, um nó tá aqui, outro nó tá na outra extremidade. Agora, os comprimentos de onda são discretos. Não é qualquer onda que pode existir na corda. Qualquer onda pode existir na corda? Essa onda aqui com essa frequência? Pode. Essa daqui com 89, pode existir na corda? Tá lá. Ele tá vibrando com essa frequência, mas tem alguma onda aqui? Não. Não. Quais são as frequências permitidas? As múltiplas de 15,6 que a gente fez a conta. Essa aqui é a frequência fundamental. Só essas múltiplas dessas, né? São os modos normais de vibração, a corda vai vibrar. Um pouquinho para o lado, já não vibra mais. Essa frequência aqui não pode existir. Então, eu tenho agora um conjunto de frequências permitidas. Quando que o conjunto de frequências ela foi discretizada? O que é discreto? Discreto são valores. É esse valor.
Agora, o que não é discreto? 100.0000001, 100.0000002, 100, né? Quantos zeros você conseguir colocar? Vai incrementando, ou seja, é um contínuo. O contrário do discreto é o contínuo, né? Você podia ter qualquer frequência quando uma ponta estava solta e a outra presa. Não tinha nenhuma restrição para as frequências permitidas. Se você preferir colocar em termos de comprimento de onda, qualquer comprimento de onda podia existir. Agora, quando você prendeu as duas pontas, ou seja, a onda só pode existir daqui até aqui, aí aparecem os comprimentos de onda discretos. Aí apareceram quem? As frequências discretas. E aí o que eu estou dizendo para vocês, se um elétron se comporta como onda, enquanto um elétron estiver preso ao átomo, a onda dele está presa, está confinada, está amarrada no espaço, só pode existir ali, ao redor do próton do elétron do átomo de hidrogênio. O que acontece quando a gente prende uma onda no espaço? Ela vibra, ela pode ter qualquer frequência? Respondam para mim. Pode Não. ter? Ela Não. Não, só Não, não pode ter. Estou aqui mostrando para vocês o que aconteceu. Frequências discretas. Frequências discretas. Como é que a gente chama frequências discretas aqui? Modos normais de, só nome, vibração, né? São um conjunto de frequências que serão permitidas. Quando que aconteceu isso? Quando que apareceu os modos normais de vibração? Quando eu prendi a onda no espaço. Tá? Só um minutinho. Gente, olha só. Estou explicando para vocês, então, por que existe química. Tá? Estou explicando para vocês por que existe, né, química. Claro que vai somar. Elétrons se comportam como ondas. Isso que tem novidade lá em Físico-Química 3. Né? Qual é a palavra bonitinha que o professor de Físico-Química 3 vai usar para isso daqui, ó? Para valores discretos de frequência, valores discretos de energia, valores discretos de comprimento de onda, de raio, de órbita, tal. Valores discretos. Ele vai simplesmente falar o quê? A frequência foi discretizada? Não. Ele vai usar uma palavra bonitinha para isso. É quase que um marketing, porque é só nome. O nome que ele vai usar? A frequência foi quantizada. É um fenômeno quântico. Nossa, o fenômeno quântico. A frequência foi quantizada. O que significa frequência ou a energia, qualquer coisa, ser quantizada? Significa que a frequência, a energia, o raio da órbita, ele é discreto. Não é qualquer valor de raio de órbita que pode existir. Não é qualquer frequência. Não é qualquer comprimento de onda. Não é qualquer energia que o elétron pode ter. Existe um conjunto de energias permitidas. Existe um conjunto de frequências permitidas. Existe um conjunto de raio de órbitas e, portanto, órbitas definidas. Tá? Por que que os caras lá inventaram, por que não ficou chamando de discreto? Ah, é quase que um marketing. Por quê? Falar que discreto não tem nada de novo. Vamos falar assim, ó, nós estamos aqui falando de quântica, mecânica quântica, então vamos falar que é quantizada. Mas tem algum problema mudar de nome? Não. É um marketing, vai ficar mais bonito falar quântico. E o que é quântica, então? Quântica nada mais é do que tratar partículas materiais, né, também com comportamento ondulatório. O que tem de novidade em quântica é
Elétron, que era uma partícula com massa, com carga, se comportando também como onda. Isso é novidade. Isso é início do século XX, isso é quântica. Só isso. O que vem depois disso, Hugo? Nada de novo. Nada de novo. Todos os fenômenos quânticos são, né, fenômenos ondulatórios. Qual é a grande dificuldade de entender quântica? É não entender onda. Se você entende onda, você entende quântica. Simples assim. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Professor, tá ouvindo bem agora? Tô. Tá, beleza. Então, de modo geral, a gente pode entender assim. Quando ocorre uma reação, ou seja, uma ligação de um átomo com outro, por exemplo, carbono e hidrogênio, eu posso deduzir ou imaginar que o comprimento de onda de cada um deles, ou seja, a nuvem atômica, para eles se interagir, ou seja, para eles ligarem um com o outro, eles têm que ter comprimentos de onda múltiplos do mesmo comprimento de onda. Estou falando mais fundamental do que isso. Não. Isso aí já é, a ligação química já é uma propriedade, né, que advém, deriva, né, das propriedades quânticas. Né? Eu estou pensando numa coisa mais fundamental. Por que a energia do elétron ela é discreta no átomo? Porque a onda desse elétron está presa. Pega o elétron do átomo de hidrogênio e arranca ele do átomo de hidrogênio. Pode ser qualquer átomo, se quiser. Pode pegar, né, ouro, urânio, tório, né, um metal de transição qualquer, manganês, zinco. Arranca. Enquanto o elétron está preso no átomo, ele não pode ter qualquer energia. Ele tem que estar lá, né, nas suas camadinhas, né, nos orbitais, né, que obedecem à distribuição de Pauli. N igual a 1, 2, 3, 4. Cada um desses orbitais, correspondendo a um desses números quânticos, corresponde a uma energia desse elétron. Arranca ele, o elétron do zinco. Agora ele está solto aqui no espaço. Ué, quando ele está solto no espaço, agora ele pode ter qualquer energia, porque a onda dele não está mais presa. Agora, por que um cloro, quando topa com um sódio, se liga? Porque é uma questão de minimizar a energia. Isso aí você vai ter lá em fisicoquímica, tá? Por que arranca um elétron do sódio e dá para o cloro? Porque é energeticamente viável, né? Quando acontece isso, né, e eles se atraem coulomicamente, né, e se prendem formando uma molécula, eles vão para uma condição de mais baixa energia. A natureza você pode pensar assim, né? Por que quando eu solto essa caneta aqui, ela cai, ela vai em direção ao centro do planeta Terra? Porque ela está buscando a condição de mais baixa energia. Quanto menor a distância entre o centro de gravidade dessa caneta e o centro de gravidade do nosso planeta, menor é a energia potencial gravitacional do sistema caneta, planeta Terra. Tudo na natureza a gente pode explicar por forças ou por energias, tá? O professor de Física 1 deveria ter mostrado isso para vocês, e eu já falei isso daqui, né? Em Física 1 a gente mostra, ó, existe a mecânica newtoniana, tá? Força para tudo quanto é lado. A gente só pega segunda lei de Newton e vai resolvendo os problemas, tá? Quando a soma de todas as forças é igual a zero, está em equilíbrio. Quando não está em equilíbrio, né, está acelerado. Aceleração é constante? Cinemática. Quando não é constante, eita, aí a coisa complica um pouquinho, porque eu vou ter que resolver equações diferenciais. Tá? Aí para um pouquinho. Vamos agora pensar em trabalho? Define trabalho, define energia cinética, define energia potencial elástica, gravitacional, e aí você pega os mesmos problemas que você resolvia lá com as forças. Por que esse cara aqui cai? Ou, poderia perguntar assim para vocês, qual é a velocidade dessa caneta imediatamente antes dela chegar aqui sobre a mesa? Ou você pode pensar o seguinte, ó, força, aceleração, força gravitacional, aceleração constante. Qual que é a distância? A perca Torricelli, eu sei qual é a velocidade dela, quando ela chega aqui na mesa. Usei força, mecânica newtoniana. Ou então você pode responder esse daqui para mim, ó. Aqui ela tem uma energia potencial gravitacional. A altura dela, aqui embaixo, coloca a referência aqui, ela não tem energia potencial gravitacional. O que acontece durante a queda dela? Ela vai transformando a energia potencial gravitacional em cinética. Quando ela chegou aqui sobre a mesa, imediatamente antes de bater na mesa, ela transformou toda a energia potencial gravitacional em cinética. Simples.
resolvi qual é a velocidade dela imediatamente antes, né? Usando força e usando energia. Então, uma forma da gente tentar enxergar sempre o que está acontecendo, né, é pela condição de menor energia. Por que uma reação ocorre espontaneamente? Por que você pega dois cloros, né, um cloro e um sódio, aproximam dos dois e se ligam? Não precisa fazer força nenhuma, porque juntos eles estão numa condição de mais baixa energia. Tem reações que você tem que dar energia para que ele aconteça. Não é espontâneo. Por quê? Porque você tem que aumentar a energia do sistema para depois baixar a energia do sistema. Então, para aumentar, para depois ir para uma condição de mais baixa, você tem que dar um empurrãozinho. Né? Enfim, então deriva disso. Quando eu digo deriva, é que ele parte disso. Tá? Então, a química inteira é isso que eu estou falando aqui hoje para vocês. Da onde que vem os modos, as energias discretas do elétron, da distribuição de energia, né? Da onde que vem isso? Por que disso? Porque elétrons se comportam como ondas. E as ondas desses elétrons estão presas, enquanto os elétrons estão presos ao núcleo do átomo, formando o quê? O próprio átomo. Né? Se a onda está presa no espaço, ela não vibra com qualquer frequência. Ela vai ter o quê? Eita! Vão ter um conjunto de frequências permitidas que a gente chama de modos normais de vibração. Quando você discretiza as frequências, comprimentos de onda, tudo vem junto. A energia depende da frequência, tá? A energia depende do comprimento de onda, tá? E aí tudo vai discretizando junto. O momento angular depende da frequência, e assim vai, tá? Isso é o que tem de importante, tá? E estou mostrando aqui para vocês. Isso é a física, ou, portanto, isso é a química. Nesse nível, uma coisa só. Não tem distinção. Tá? Então, e essa é uma aula super importante. Daqui sai toda... Né? Princípio de exclusão de Pauli. Claro, você está só explicando por que é discreto, Hugo, mas por que, né? Dois elétrons... Só cabem dois elétrons no mesmo orbital. É Pauli. É um fenômeno quântico. De novo, quântico por quê? Porque elétrons se comportam como onda. Tudo que pega partículas materiais e começou a interpretar eles como ondas, e vice-versa, era onda e começou a tratar eles como partículas, por exemplo. Luz era onda, começou a tratar como partícula, fóton. Tudo que lida com a dualidade onda-partícula é quântico. É um nome bonitinho para essa situação, tá? Mas tem novidade, né? Tem a física, vamos colocar, tem física diferente de ondas, né, numa corda, uma onda sonora e uma onda de matéria com elétron? Não. Onda se comporta como onda. Né? E o que eu estou usando aqui como exemplo de uma onda numa corda, explica por que a onda de matéria do elétron também vai se comportar, né, de maneira discreta quando ele está preso. Então, isso é... Desculpa falar assim, mas entendeu? Se não entendeu, estuda. Se você entender isso daqui, você vai ir longe, tá? Beleza? Para encerrar a aula aqui, ó, tem mais alguns minutinhos. Eu sei que a Mari adora uma continha. Eu vou aproveitar esses minutinhos antes de começar o próximo tópico para... Tem gente que eu sei que gosta de fazer uma conta, não só a Mari. A Mari é brincadeira, né? Mas vamos pegar aqui, ó, a equação de onda, porque fazendo a conta, não é que você não entende, você tem que entender. A conta, ela... A gente, ó, tudo isso aqui foi argumentação, fui mostrando para vocês e tal, tudo mais. Mas vamos colocar no papel? Vamos fazer uma conta disso? E vamos ver se a conta mostra exatamente isso que eu fiz aqui? Tá? Isso é importante, né? A matemática é super importante, tá? Vamos pegar a equação de onda. Então, aqui, ó, né? É o Flamengo? Já ganhou hoje? Como é que é? Professor, estudando esse trem de onda aí agora. Do foguete. O irmão aí chegou antes que aqui, foguete só apareceu agora. É que você tá... o foguete foi aqui no aeroporto, você mora no centro, né? É. Chegou mais rápido pela aula ou pelo ar? Pela aula. Pra você ver, por quê? Como é que chega aí? Impulso elétrico, né? Impulso elétrico aqui, ele, nas condições ideais, ele vai com a velocidade da luz. Aí, na caixinha ali no poste, transforma, hein? Aliás, nem no poste, né?
aqui no Wi-Fi, no hubzinho meu, já vira pulso óptico, já vai na fibra óptica. Velocidade da luz, filho. Né? Velocidade da luz é o mais rápido que tem. Ué, mas eu acho que o som podia sair igual, a gente tá mais ou menos no mesmo nível. Não, mas tem a distância, né? Olha só. O que Não, é mais rápido percorrer o caminho daqui até aí na sua casa à velocidade da luz ou pelo ar uma velocidade de 340 metros por segundo? não é a velocidade da luz. Por isso que chegou mais rápido aí, isso que eu tô querendo dizer. Né? A velocidade do som que foi captado aqui foi enviado para você com uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando tem essas formaturas lá no tênis clube, aqui em casa dá para escutar tudo. Não um, O tão, bailão inteiro. nem tão alta, né? Mas igual no aeroporto. Mas aqui dá para escutar tranquilo. Quase que direto, então. É mesmo nível praticamente, então o som vem. Direto. Visada direto que fala. O Hugo falou em continhas, a gente até solta fogos para comemorar. Você vê, né? Foi a Mari que soltou, ela não quer contar. Comemorando. É. Lembra, gente, olha só. Mas olha só, sabe por que eu não posso me deixar de colocar isso, gente? Porque é o seguinte. Dessa equação de onda, dessa matemática, que eu já falei para vocês, da equação de onda vai sair ali a equação de Schrödinger. Como é que você resolve um problema quântico? Tá? Você tem que pegar e escrever a equação de Schrödinger, que é uma equação de onda, para aquele problema que você quer resolver. Tá? Então, assim, você tem que desenvolver essas técnicas, né? A matemática, cálculo, ela vem para ajudar, são ferramentas. Se a gente, aquele mesmo negócio, né? Você quer abrir, você quer ser um bacharel em química, né? Ou você quer ser um técnico, já falei isso para vocês. É a mesma história, você quer ser um mecânico de automóveis, né? Mas você quer abrir sua oficina só com chave de fenda e chave de boca. Você dá conta de resolver todos os problemas que vão aparecer lá na sua oficina? Não, né? Então, cálculo, ele é ferramenta para a gente, né? Então, quanto mais você souber, não é para ter medo dele. Ah, não, larga a mão, vou passando. Não, você tem que aprender, porque ele é ferramenta. Você sabendo cálculo, né, matemática, o cálculo de modo geral, né? Isso é ferramenta para você resolver os seus problemas, né? Então, então, tem que me colocar aqui no papelzinho, viu, Márcio? Desculpa. Então, ó, lembra que eu chamei aqui de função de onda, né? Função de x e de t, né? Isso aqui é a minha função de onda. Que descreve a onda variando no espaço e no tempo, né? E a equação de onda é o quê? É a derivada, né? Da função de onda. Tá agarrando esse trem aqui. Vou colocar um y mais. Né? D2y, né? dx2 igual a 1 sobre a velocidade de propagação da onda ao quadrado, derivada da função de onda d2y, dt2. Tá? Beleza? Né? Vamos supor que essa função de onda, de modo geral, né, ela é a função de x de t. Vamos dizer que é o seguinte, que essa função de x de t, ela seja o produto entre duas funções. Uma função y que só depende de x, né, eu poderia colocar aqui, ó, né, uma função só de x, vezes uma outra função, tá, uma outra função qualquer, né, linha, que dependesse só de t. E aqui, claro, você está fazendo o produto entre as duas. Para simplificar, então eu vou marcar, é um y, uma função de onda que depende só de x, e uma função de onda que só dependa só de t. Mas, Hugo, não era isso que a gente tinha para onda na corda, é verdade, não era isso que a gente tinha para onda na corda. Na onda na corda a gente chegou a alguma coisa do tipo assim, né? Um A, seno, dependendo da fase, né? Às vezes aparece kx menos ômega t, às vezes, dependendo de uma fase, você tem aqui ômega t mais ou menos kx, do jeito que eu fiz, né? Tal.
Então, não é o que eu estou falando. Então, estou pegando de uma maneira mais geral, tá? Porque aqui é uma função só e o x e o t tá junto aqui, tá? Mas eu poderia, por exemplo, abrir esse cara aqui em dois, né? Seno de kx, vou colocar aqui embaixo, só para mostrar o que eu estou querendo fazer para vocês. Eu vou abrir isso daqui, a Mari está especialista no que eu vou falar agora. Ela vai me ajudar. Quero abrir esse seno aqui, ó. Então vai dar A, seno de A mais B é Seno seno de A, no caso A aqui é o meu kx, né? Aham. Tá bom? Cosseno. Seno A, cosseno B, né? Aham. Olha lá, cosseno de ômega t. Aqui é menos, né? Então eu coloquei nesses termos aqui, então é menos também, não é isso? Certo, Mari? Mais Certo. menos, mais menos. Isso. E Agora agora inverte, né? é seno. B, cosseno A, não é isso? Aham. Seno B, quem quer B? Ômega t, cosseno de kx. Então, olha só, aqui tem uma função que é só do tempo, uma função que é só do x. Uma só do x, uma só do tempo e o produto das duas, beleza? Aqui também é só uma dieta, aqui também é a mesma coisa, né? Uma só da coordenada espacial e um cara só do tempo. Joia? Então, de modo geral, não necessariamente, né? Eu estou colocando aqui para simplificar as coisas. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam o que eu estou querendo fazer? Ixi. Esse cara, para puxar, é uma tristeza. Beleza. Então, eu quero fazer isso. Né? Então, eu vou admitir isso. E aí eu vou pegar e vou substituir esse cara aqui agora na minha equação de ontem. Então, vamos lá. Né? Então, vou ter a derivada segunda de quem? Y de x, y de t, dx2, igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda da função y de x, y de t, dt2. Como é que é isso, Hugo? Aqui eu estou derivando duas vezes com relação a x ao produto de duas funções. Uma que é só dependente de x e só uma, e outra que é só dependente do t. Como é que é a derivada do produto? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aí pergunto para vocês, o primeiro é x. A hora que eu derivar com relação a x, beleza, vai derivar com relação a x, depende da função. Aí depois você faz o primeiro x e deriva a função de t com relação a x. Quanto é que vai dar a função de t, a derivada da função de t com relação a x? Derivada de alguma coisa que só tem tempo com relação a x, não tem x na função. Dá quanto? Certo. Então, esse camarada aqui então, vai sobrar simplesmente o quê? Né? É como se vai ser y de t, é como se ele fosse constante, derivada de y de x, dx2, sai para fora, que ele é como se fosse uma constante, igual a 1 sobre v ao quadrado. Aqui quem sai para fora é quem? É o x, que você está derivando com relação ao tempo aqui, t, dt2. Né? Agora eu quero separar tudo que é, porque olha só, ficou tempo do lado de cá, né? Coordenada espacial x do lado de cá, junto com a derivada do tempo, aqui junto com a derivada do x. Vamos isolar tudo que tem x de um lado e t do outro, tá? Então, eu vou passar esse camarada aqui dividindo. Então, ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai dar 1 sobre y de x, d2,
y de x dx2 igual a 1 sobre v ao quadrado. E aí, ó, o y de t vem dividindo para o outro lado. 1 sobre y de t, d2, y de t, dt2. O que é importante? Do lado esquerdo, você tem agora só x. Do lado direito, você só tem t. Então, olha só o que a gente tem aqui. Ó. Espaço. Um igual aqui, ó. E aqui do lado de cá, tempo. Como é? Espaço e tempo são variáveis, são, na verdade, né? Posso chamar de variáveis, né? Independentes. Aqui está dizendo que o seguinte, ó. Quando tem uma variação qualquer, derivadas são taxas de variação, né? Com relação ao espaço, para manter a igualdade, você tem que ter variações também no tempo. Porque se variar o espaço para manter a igualdade, tem que variar o tempo também, mas são independentes um do outro, espaço e tempo. Como é que você pode, nessa equação de onda, né, manter essa igualdade? Como é que uma coisa que depende do espaço pode se relacionar com uma coisa que depende do tempo? Isso daqui só é verdade se não tiverem o quê? Variações. Aqui significa o que não tem variação? Olha só o que eu estou falando. Quando varia x, não pode variar t. Pode até variar t, mas não pode ter uma relação, né, de causa e efeito. Variei x, tem que variar t. Por quê? Porque tem que manter a igualdade. Não pode um amarrar o outro, um condicionar o outro. São variáveis independentes, né? Então, o que significa? Essa igualdade implica que só é verdade se tudo que está aqui for, aliás, né, não variar, for constante. Isso aqui só vai ser verdade se os dois lados foram constantes. Ou seja, né, como é que a gente escreveria esse cara aí, né? Deixa eu dar uma lanchinha. Isso aqui tem que ser igual a uma constante. Beleza? E eu vou dar um nome para essa constante. Vou chamar ela de menos k ao quadrado. Peraí, Hugo. Por que menos k ao quadrado? Ó, constante é minha, eu chamo ela do jeito que eu quiser. Quero chamar ela de menos k ao quadrado. Beleza? Acabou ignorante, né? Não, eu já sei aonde que vai dar isso. Então, eu estou chamando de k como uma constante. Se k é constante, k ao quadrado é o quê? Constante. Se eu pego k ao quadrado, que é uma constante, multiplico por menos 1, é outra constante. Tudo bem? Certo? Essa constante que está aqui, ela é chamada de constante de separação. Isso é cálculo. Usa muito em física, né? Nessas coisas aqui. Em quântica usa muito também. Então, eu vou ter duas equações aqui, ó. Vocês vão fazer isso para chegar na equação de Schrödinger independente do tempo. Então, você vai ter aqui, né? Não sei por que tá bugando tanto aqui. Esse cara aqui, igual a menos
K ao quadrado, você vai ter esse cara que está aqui. Também. Que doideira que tá aqui. E não apaga. Igual a menos K ao quadrado. Então aqui a gente só tem espaço. E aqui a gente só tem tempo. Eu fiz essa separação de espaço e tempo usando essa constante. Por isso ela é chamada de constante de separação. Aqui então ela é uma equação independente do tempo. Lá, em Físico-Química 3, vocês vão fazer essa mesma conta para chegar na equação de Schrödinger independente do tempo, que é ela que vocês vão usar de maneira mais... Físico-Química 3 só vai usar ela, a independente do tempo. Agora, vocês sabem como é que faz a continha. Então, eu quero resolver ela. Essa aqui que é importante para mim, tá? Porque eu quero chegar na onda estacionária. A onda estacionária não fica variando no tempo. Estacionário, tá parado. Né? Então, vou pegar esse camarada que está aqui, ó. Então, eu vou pegar o yx, que está no denominador aqui, e vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vai estar d2yx dx2. Aí, tem menos k ao quadrado vezes yx. Vou passar ele para o lado esquerdo, vai ficar mais k ao quadrado yx igual a zero. Ou, se você preferir, claro, né? Você pode pensar, porque aí vai ficar mais fácil a gente resolver. Menos k, yx. Isso aqui é uma equação diferencial para resolver. A gente já resolveu uma equação exatamente igual a essa daqui. É uma equação diferencial de segunda ordem. É uma das mais comuns e mais triviais de resolver. É só olhar para ela aqui, ó. Você tem que derivar duas vezes ela, né? Qual é a função que você deriva duas vezes ela e volta nela mesmo? Dá um exemplo de uma função que você deriva ela uma vez, dá uma coisa. Deriva ela outra vez e volta na primeira. As funções senoidais. Isso. Funções harmônicas, né? Senos e cosseno. Então, solução dessa equação aqui, né? O geral, né? Tirar esse. Hugo, só uma licencinha. Eu me perdi aonde foi parar o quadrado do K. Não, Que era... eu perdi. Eu esqueci dele. Ah, tá. Obrigado. Imagina. Ah, eu sei que essas coisas atrapalham. Né? A gente se perde na álgebra aí. Então, a solução geral disso aqui, né, é algo do tipo assim, ó. A seno e cosseno é a solução, né? Pode ser seno e pode ser cosseno. Então, a solução geral é seno de kx mais um b cosseno de kx. Essa aqui é a solução geral. Você pode testar. Substitui aqui e vê se dá. Beleza? Então, o que eu quero fazer agora? Né? Quero pensar agora na corda. A corda, vou colocar aqui o meu sisteminha de... Né? A corda, ela pode ter... Vou colocar aqui, ó, o comprimento dela é L, tá? E eu vou colocar aqui, ó, minha coordenada x. Então, esse cara que está aqui, ó, é x igual a 0. E esse ponto onde a outra corda está ponta é x igual a L, já que o comprimento da...
Da corda eu chamei de L, beleza? Tá? Então vamos lá, né? Quais são as condições de contorno? Vamos aplicar as condições de contorno. Vamos começar aqui com x igual a zero. Quanto é a amplitude da minha função em x igual a zero? Em x igual a zero, a corda está presa. Esse cara que está aqui é nó, né? Então, aqui não tem que ter y. Y dele tem que ser independente, tem que ser igual a zero. Então, vamos ver, em x igual a zero, como é que fica a minha função? Y, né? De x aqui. Em x igual a zero, vai ser a igual, né? Tô pensando aqui na minha função. A seno k vezes zero, zero, mais b cosseno, aqui ó, k vezes zero, zero. Quanto que é seno de zero radianos? Zero. Zero. Esse cara aqui é zero. Quanto que é cosseno de zero? 1. Então, isso aqui é igual a zero. A vezes zero, zero. B vezes 1, B. Quanto que tem que ser esse cara que está aqui? Zero. Zero. Então, acabei chegando na primeira solução. Quanto que é B? Zero. Como é que ficou a minha função? Eita, então aplicando a minha primeira condição de contorno, vou colocar aqui, né? Descobri que B é igual a zero. Agora, a minha segunda condição de contorno. Em x igual a L, a gente tem outro nó. Mas antes disso, antes de eu seguir adiante, como é que ficou a minha função de onda? Né? Né? Se ele é assim, então y de x agora simplificou. Y de x, que é a parte, só sobrou quem? B. B deu zero, foi para o espaço. Sobrou só a seno de kx. O B deu zero. Simplificou. Agora a segunda condição de contorno. Agora em x igual a L, né? Outro nó, né? A gente tem que também tem que ser igual a zero. Até aqui, quando eu coloquei um nó, não tem nenhuma restrição para comprimento de onda. Tá valendo qualquer comprimento de onda que você quiser. Agora eu vou vir com o outro nó. Certo? Tem aqui um outro nó. Então agora, quem que é y de x? Já simplificou. Y de x e x igual a L vai ser igual a seno de K. Quanto que vale x agora? Quanto que vale x? L. L. Isso aqui tem que ser igual a quê? Zero. Zero. A seno de KL tem que ser igual a zero. Como é que isso é zero? Posso admitir que A é igual a zero? Aí dá zero? Sim. Se eu falar que A é igual a zero, como é que fica a minha função? B já deu zero. B já deu zero. Se eu fizer A igual a zero, tem onda ali? Não. Não. Então eu não posso fazer A igual a zero. Né? Então, essa alternativa aqui daqui, não apaga.
Não posso. Condição que eu tenho, né? Isso significa que se o A não pode ser zero, senão não tem onda nenhuma, então Cn de KL tem que ser igual a zero. Para seno de KL tem que ser igual a zero, KL tem que ser o quê? Quais são os ângulos cujo seno é zero? Arco seno de... Então, responde para mim. Quais são os ângulos que o seno é zero? 0 e 180. É só isso? 0, 180. Continuei. 360. 30. E O ângulo morre, só tem 300. O ângulo vai até 360? múltiplo. Ele é múltiplo de quê? Tem que ser múltiplo de quê? múltiplo de π? De novo. Múltiplo de π. N igual a quanto? Né? 0, 1, 2, 3. O que você fez aqui, cara? O que apareceu? Discretizou. Quando que discretizou? Quando você impôs a condição de contorno. Mas essa condição de contorno, ela é a primeira? Não. Ela é a segunda. A primeira amarrou aqui. A segunda prendeu a onda. Prender só de um lado. Se você colocar um nó do lado de cá, não significa que ela está presa. Quando você colocou do lado direito, prendeu. Quando você prendeu a onda no espaço, ela só pode existir aonde? Entre 0 e L, que é onde tem a corda. Quando você prende a onda, impôs a segunda condição de contorno, discretizou. K é igual a quê? K é 2π sobre lambda. K é o número de onda. Por isso eu chamei aquela constante de separação de K. Então, 2π sobre lambda vezes L tem que ser igual ao múltiplo de π. Π cancela, cancela, né? Então, daqui a gente vai chegar em lambda está no denominador, passa multiplicando. Lambda vai ser igual a 2L sobre N. N igual a... ou seja, tem comprimentos de onda discretos. Lambda vezes a frequência é igual à velocidade. Então, lambda N vai ser igual a velocidade sobre a frequência. N já de cá, substituir ali, V sobre a frequência, vai ser igual a 2L sobre N, isolando a frequência, você vai ter N sobre 2L vezes a velocidade. Se for a onda numa corda, modos normais de vibração. Observação. Aqui, matematicamente, o zero ele é admissível. Aqui, N é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa, frequência zero. Frequência zero, não tem nada vibrando. Então, fisicamente, o N igual a zero não é aceitável. Igual a 1, 2, 3, e assim vai.
Beleza? Esse zero que está aqui é um resultado matemático. Eu tenho que excluir ele, porque ele não tem significado físico para mim. Tá aí. E se você entendeu isso hoje, entendeu que as ondas presas no espaço não podem oscilar com qualquer frequência, certo? Que vai existir um conjunto de frequências permitidas discretas, que a gente chama de modos normais de vibração. Eu vou dormir em paz hoje, tranquilo, tá? Cumprir minha missão. Onde você vai aplicar isso? Para entender um átomo, níveis discretos de energia do elétron no átomo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. De onde que vem? Elétrons também se comportam como onda. O que acontece quando a gente prende a onda, seja ela qual for, a onda numa corda, a onda, um som dentro de um cano, né? O elétron preso ao núcleo, parecem modos normais de vibração. Você discretiza. Em física, quando se trata de ondas de matéria, a gente usa uma palavrinha um pouco mais elaborada, que é não discretizar, mas que está quantizando, porque está dentro do contexto da mecânica quântica. Mas é só isso. Tá? Não é qualquer mais valor que serve. São valores discretos. Beleza, gente? Aula de hoje? Fechou. Fechou também o quê? A parte de ondas, e a gente pode fazer a nossa avaliação. Eu já coloquei a lista não sei se vocês viram, né? Já tem listinha de exercícios lá, tá? De ondas de matéria. Eu tô sentindo, né? Preciso estudar algumas coisinhas. Então, aqui a lista de exercícios eu coloquei, olha só, questões que é para responder mais, não é para fazer conta. Essas questões estão aqui, coloquei 10 questõezinhas para vocês pensarem na física, tá? Uma onda estacionária em uma corda apresenta 3 nós. Se a frequência da onda é duplicada, quantos ventos se estabelecerão na corda? Você pensar, fazer um desenho, não é para fazer conta, para pensar. Então, são questões conceituais, entendeu? Tá? Como você criaria uma onda longitudinal em uma mola esticada? Seria possível criar uma onda transversal nessa mola? Então, essas coisas, tá? E aí, quero que vocês, com essas questõezinhas, instigar vocês, né, para que vocês... bom, se vocês estudaram direitinho, entenderam tudo direitinho, vocês vão liso aqui nessa lista, tá? E aí depois vem os exercícios mesmo, tá? Que nem a gente está acostumado, beleza? E a minha sugestão é que a gente faça a avaliação no dia 12 de março. Pode ser? Posso mandar um e-mail para todo mundo? Pode mandar, professor. Eu não tô lembrando agora, mas eu acho que não tem nada. Eu não tô fazendo cálculo, tem gente da minha turma que tá fazendo cálculo, mas eu acho que não tem nada que decide. Mas tem que ver os outros, né? Tem vários períodos aí, várias turmas e tal. Certinho. Não, vou mandar um e-mail, mas a minha sugestão vai ser essa, beleza, Marcelo? Isso. E aí a aula de amanhã a gente já entra em termo. Primeiro capítulozinho de termo é rapidão, tá? E aí depois a gente foca no resto durante o mês de março, nas leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá bom? No e-mail, que qualquer coisa a gente já responde para a aula de amanhã e aí a gente decide. Beleza, Amanhã. vou mandar um e-mail agora já, então, para a turma toda. Então, beleza. Obrigadão, Hugo. Boa noite. Gente, um abraço para vocês aí, bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Hugo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.